E o Bitcoin está subindo mais de 5% nessa segunda-feira, começando a semana com o pé direito. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que chegou num ponto extremamente decisivo, extremamente importante, que vai ser a diferença entre ele começar o bull market, começar a subida de final de ano ou cair. Vou falar disso nesse vídeo. Vou estar atualizando também a análise dos eventos macroeconômicos, na verdade mais políticos do que econômicos, que estão fazendo o Bitcoin subir forte hoje. O mercado americano também está subindo forte, SP500 mais uma vez batendo máxima histórica. Vou estar também atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, primeiramente, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rápido. Também não deixem, pessoal, de acompanhar a gente aqui sempre, todos os dias, atualizando a análise do Bitcoin. E se você quer aprender a criar seus próprios robôs de trading para operar criptomoedas sem precisar de ser um programador, não deixem de conhecer o curso que eu fiz em parceria com o Krishnan da Aperium. Ele é um programador experiente, desenvolvedor de uma startup que já está há anos no mercado e ele tem uma ampla experiência na criação de robôs. E se vocês quiserem, não deixem de acessar aí, o link vai estar embaixo para vocês conhecerem esse curso, se quiserem aprender a criar os seus próprios robôs de trading. E bora lá para a análise do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo aí com o mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, o Bitcoin subindo forte nessa segunda-feira, começando a semana com tudo. E aí, Tainan, será que agora vai? Será que agora vamos ver o mercado finalmente subindo sem parar? Pessoal, ontem eu estava falando com vocês que eu estava bullish, né? Eu estava achando que ele ia até os 64.500. De fato, ele chegou nos 64.500, parou e depois continuou subindo, né? Só que agora, pessoal, eu tenho uma leve preocupação aqui, tá? Não estou dizendo que o Bitcoin vá cair. Só estou dizendo que ele agora está em uma região de resistência. Tá? Essa região dos 66 mil dólares em que ele está agora, ele já vem testando por várias vezes e na maior parte das vezes em que ele chega aqui, ele tem corrigido, tá? E pior, a gente está na linha de tendência de baixa, daquele canal de baixo que a gente tem desde 16 de março, que o Bitcoin vem usando essa região, essa linha superior desse canal de baixa, como resistência, tá? Tainan, então você está falando para eu vender o meu Bitcoin porque ele vai cair? Pessoal, a gente não tem aqui um padrão gráfico, se a gente for para o gráfico de uma hora ou algum outro tempo gráfico, a gente não tem nenhum padrão gráfico indicando queda, tá? Não temos. Só que o que eu estou dizendo é ele está numa região de resistência. Agora, seria interessante observar se ele vai conseguir iniciar o rompimento disso daqui. Se ele iniciar o rompimento disso daqui, meus queridos, aí esse canal de baixa vai virar uma bandeira de alta com alvo lá nos 100, 120 mil dólares, tá? Então, aí sim a gente vai ter um momento muito favorável, um momento muito bom para as criptomoedas. Só que estou alertando, tá? Ele ainda não rompeu, ele está em uma região de resistência. Eu acho interessante aguardar e ver o que ele vai fazer aí, se ele vai conseguir subir ou não. E a gente, pessoal, não tem, pelo menos eu não consigo enxergar no gráfico nesse momento, um padrão gráfico muito claro indicando aqui que o Bitcoin vai buscar ali rompimento desse canal de baixo, tá? Eu falo isso, pessoal, porque algumas pessoas estão desenhando alguns padrões aqui, né? Algumas pessoas estão falando, olha, rompemos uma bandeira de alta para cima, né? Só que quando você faz uma projeção aqui da última pernada dessa bandeira de alta, você vê um alvo lá na região dos 72, tá? Que em tese, se ele fosse lá, ele estaria rompendo, mas ainda assim, pessoal, ele teria muita resistência pelo caminho, tá? Então, eu teria uma certa cautela, eu gostaria de ver o que vai acontecer aí e se pelo menos ele vai conseguir romper esse canal de alta, tá? Porque ele agora está em uma região que nas últimas vezes em que ele chegou, ele não conseguiu passar, tá? Então, esse é só um alerta. Tainan, o que você acha interessante fazer? Sinceramente, pessoal, eu acho interessante esperar e ver o que o mercado vai fazer, tá? Porque ficar tentando antecipar o que o mercado vai fazer no momento em que o mercado está bastante indefinido, é complicado, tá? É só ver o que aconteceu nos últimos dias e semanas, tá? Bitcoin não é a primeira vez que ele vem no 66, 67, 65, desde março não, tá? Ele já veio várias vezes, mas ele não foi consistente, tá? Não, mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque eu sei que tem muita gente que opera sem stop. O cara vê aqui, tá rompendo, vai romper, vai formar a bandeira. O cara compra aqui e aí o mercado começa a corrigir, o sujeito fica preso aqui.
tá? E o mercado começa a cai lá para 55, a pessoa vende, fecha a posição, porque fica com medo e depois o mercado volta a subir. O mercado nos últimos tempos está assim, pessoal, não está um mercado muito bom, porque ele não tem uma tendência, não está tendo tendência longa, tá? Eu estou evitando de operar nos últimos dias, porque em setembro eu ganhei dinheiro em agosto, perdi uma boa parte do dinheiro que eu ganhei em agosto em setembro por causa desses movimentos de lateralização, de mudança de direção o tempo inteiro, tá? Pessoal, em termos aqui de movimento de subida, qual a razão por trás desse movimento de subida do Bitcoin? Tá? Para mim, a razão pela qual o Bitcoin está subindo é a mesma pela qual o mercado americano está batendo mais uma máxima histórica hoje. A SP500 nas máximas históricas mais uma vez. E a razão por trás desse movimento, pessoal, ela tem a ver com política, tá? Nem tanto com macroeconomia, porque como eu disse no vídeo de ontem, essa semana que a gente está agora, a gente só vai ter dado macroeconômico relevante na quinta-feira. Tá tirando quinta-feira, meus queridos? Esqueçam dados macroeconômicos, porque nessa semana não tem nada de relevante vindo dos Estados Unidos de economia. O que a gente tem são novas informações da eleição dos Estados Unidos, tá? O Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos e ex-presidente, voltou a ser o favorito nas eleições dos Estados Unidos. Isso significa o seguinte, ele aparentemente está com uma leve chance maior, uma chance um pouco maior de ganhar do que a Câmara, tá? Mas isso, pessoal, a gente sabe que oscila, né? Essas pesquisas, uns dias elas trazem um candidato na frente, outro dia elas trazem outro, vai chegando perto da eleição, muda, é bastante complexo isso daqui, tá? O problema desse tipo da pessoa operar esse tipo de notícia aqui é isso, né? Hoje sai uma notícia que está favorável para o Trump. Amanhã sai uma notícia ou acontece alguma coisa que o mercado interpreta que é mais favorável para a Câmara. Aí o mercado cai. Aí sai coisa do Trump, o mercado sobe, tá? E, pessoal, aparentemente, tanto o mercado de criptomoedas a gente já sabe que ele é pró-Trump, né, por causa da desregulamentação do mercado financeiro que o Trump defende, e o mercado americano também, as bolsas também parecem estar aí bastante otimistas com essa situação do Trump, tá? Tirar essa propaganda aiada daqui, né? E o mercado parece estar otimista, e após essa notícia aí de que o Trump teria aí uma maior chance, né, de que surgiu uma onda vermelha nos Estados Unidos. Onda vermelha nos Estados Unidos seria os republicanos, tá, pessoal? O partido do Trump lá, que eles têm a cor vermelha como representação. Essa onda vermelha aí poderia aí favorecer o mercado de criptomoedas, tá? O Bitcoin subindo 5% hoje. A única coisa que eu acho que é uma ameaça nesse momento, pessoal, é uma possível retaliação de Israel ao Irã, tá? Vocês viram o que aconteceu algumas semanas atrás, alguns dias atrás aí, tá? E o grande medo do mercado continua sendo isso. O que Israel vai fazer? Como que o Irã vai reagir? Será que essa tensão, essa troca aí de ataques vai virar um conflito generalizado no Oriente Médio? Isso é uma coisa que nós não sabemos, tá? Essa história de virar uma guerra, de virar um conflito generalizado, é um cenário muito extremo, tá, pessoal? E às vezes eu percebo que parece que nem o Irã quer isso, tá? Nem os Estados Unidos querem, nem o Irã querem isso. Tá? Eles estão tentando fazer de tudo assim para não entrar em um conflito direto, tá? O que eu penso é o seguinte, dependendo de como for esse ataque, de como Israel retaliar, pode ser que o Irã nem reaja e deixe para lá, porque o Irã, eu tô vendo várias notícias aí, que coloquei lá no grupo, ele dá sinais de que ele não quer continuar isso, tá? Ele não quer continuar tendo confronto diretamente com Israel, e isso aí seria um cenário bom, tá? Para mim é o cenário mais provável. Agora, pode ser que Israel faça uma retaliação muito pesada, que isso aí acabe provocando uma outra retaliação do Irã. Eu acho esse cenário menos provável, mas é possível também. E se acontecer, meus queridos, se preparem, porque isso vai gerar volatilidade no mercado. Vai deixar o mercado bagunçado, pode fazer o preço do petróleo subir, principalmente se essa retaliação for atacando a infraestrutura de petróleo do Irã. Tá? Isso aqui, para mim, seria o maior problema, porque a gente teria petróleo subindo, aí o mercado ia por água abaixo de vez, tá? Tainan, você está dizendo que vai acontecer isso? Não, estou falando que é o cenário menos provável na minha visão, tá? Porque eu acho que o Irã não quer isso. Agora, vai depender muito do que Israel vai fazer, e o mercado está ansioso para saber o que ele vai fazer. Eu penso, pessoal, que passando essa situação de Israel e Irã, isso se resolvendo de forma pacífica, a gente pode ter aí o famoso October, né? Uptober, né? Que seria aí, o pessoal faz um trocadilho em inglês, tá? Que é o mês de outubro de alta no mercado de criptomoedas. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, o que a gente tem no momento, tá?
Long Short Ratio abaixo, pessoal, Long Short Ratio da Binance ele está 0,77. Tá? Isso significa que a gente tem muito mais gente apostando na queda do que na alta. Só tem um probleminha aqui que eu vejo nesse contexto, tá? O Open Interest ele caiu bastante e ele segue baixo, tá? Então a gente teria que ver aí o Open Interest subindo. Se a gente vê o Open Interest subindo aqui com esse Long Short Ratio nesse nível aqui de 0,07, é bem provável que venha mais uma pernada de alta. No entanto, se a gente vê esse Open Interest continuar estagnado ou caindo aqui, aí a gente pode ver o mercado estabilizar nessa região, tá? Então, eu acho que, assim, pessoal, o grande problema que eu vejo de análise de sentimento nesse momento, tá? É que a gente está dependendo de um evento, que no caso é a resposta de Israel, que dependendo de como ela for, ela pode mudar a direção, ela pode fazer o mercado cair, tá? E o pior de tudo é que a gente não sabe nem quando isso vai acontecer. Isso pode acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algum mês, tá? Você não sabe exatamente quando vai acontecer. Isso aí gera uma certa incerteza, tá? Isso me gera uma certa dificuldade, por exemplo, de ter coragem de me posicionar pesado, por exemplo, agora, apostando numa alta, porque eu fico com receio aí de a qualquer momento sair alguma informação relevante, tá? A gente também não pode deixar, pessoal, de falar da situação da análise dos indicadores da Highblock, que foi ele que nos deu a dica ontem de que o Bitcoin iria subir, né? Tinha bastante liquidez lá nos 64.500 dólares, 65 mil também tinha um pouco, né? Tinha bastante liquidez acima e o Bitcoin subiu lá para pegar essa liquidez, como sempre, tá, pessoal? É o que eu sempre falo, manipulação, que é o nome disso aqui. Os pontos de liquidação dos vendidos estão nessa região, as baleias jogam o mercado lá, e liquidam essas pessoas e tomam o dinheiro dele. O mercado de criptomoedas, desde que o mercado futuros das criptomoedas foi criado, começou a se popularizar, é isso, tá? O mercado ele move, quando o mercado está lateral, muitas vezes para liquidar os alavancados, infelizmente, tá? Por isso que eu sempre dou a dica, evite alavancagem, tá? Opere com um X se você for operar, não precisa de se arriscar tanto, porque seu preço de liquidação fica perto e aí você acaba sendo vítima desses tipos de movimentos aqui do mercado, tá? Pessoal, indo aqui para os próximos dias, sinceramente, tá? Eu tenho uma certa dificuldade aqui de dizer para vocês, olha, vamos subir ou não, tá? Primeiro, a gente tem pontos de liquidez acima e abaixo, mas todos estão um pouco longe, né? A gente tem liquidez lá no 68, temos liquidez lá no 62, tá? Qual que tá mais perto? O do 68 tá mais perto, né? Mas será que... Como que será que o mercado vai reagir? Porque hoje a gente teve uma notícia que ajudou esse movimento de alta, né? A gente teve essa notícia aí do Trump, ajudou, mas será que, por exemplo, pode sair uma notícia diferente amanhã? Eu acho que o mercado agora ele pode ficar mais sensível a notícias de eleição dos Estados Unidos também, tá? E em termos de pontos de liquidez, se for para ele buscar liquidez acima, se o pessoal começar a abrir mais posições shorts, o ponto com maior liquidez acima está na região ali entre 68 mil e 68.700 dólares, tá? Seria o ponto ali que as baleias poderiam jogar o mercado para liquidar os vendidos. No entanto, se a quantidade de comprados começar a aumentar repentinamente, o ponto que a gente tem mais liquidez é abaixo, região principalmente entre 62 e 61 mil dólares. Tá? Então, a gente teria que prestar atenção nesses pontos importantes. E no caso aqui das altcoins, meus queridos, a gente deve olhar o que está acontecendo. A Ethereum, pessoal, nossa, eu nem tinha visto ela de ontem para hoje. Eu só vi ela ontem no vídeo de análise que eu gravei, tá? Depois eu nem vi. E ela praticamente já está chegando no alvo do fundo duplo ali que ela tinha formado, tá? Então, Ethereum aí quase no alvo do fundo duplo, sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Binance Coin, pessoal, Binance Coin sem padrão, tá? Binance Coin para mim já tem uns dias aí que eu não consigo enxergar um padrão gráfico muito claro nela. Solana, meus queridos, rompeu para cima, não sei, pessoal, chamar isso aqui de fundo duplo, né? Ele está quase do tamanho da figura. Eu vou desconsiderar esse fundo duplo aqui, tá? Porque ele está muito grande aqui em comparação com a figura toda, né? Solana tem uma resistência lá no 160, tá? É o ponto aí onde ela poderia parar, onde seria mais provável dela parar. XRP, sem um padrão gráfico muito definido, tá? Tron caindo hoje com tudo subindo, né? É o que eu falei com vocês, tem que tomar cuidado com coisa que está na máxima histórica, tá? A ADA Cardano, pessoal, subindo e prestes a formar um fundo duplo aí, tá? Se a ADA Cardano romper essa região aqui dos 36 centavos, aí ela vai formar um fundo duplo, ainda não rompeu, tá? Atenção, porque o pessoal, às vezes eu falo de um padrão, o pessoal já acha que eu estou falando que vai em tal preço. Se ela conseguir romper, ela pode ir nos 40 centavos, mas ainda tá se segurando, tá? A Tom, pessoal, a Tom
pode estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico de 1 hora, tá? Mas não dá para dizer que formou ainda, né? A gente tem que aguardar aqui e ver o que vai acontecer aqui, tá? Porque, não sei, esse volume de negociação aqui embaixo não está me convencendo. Se o Bitcoin continuar subindo, ela pode sim buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, que se a gente fizer uma projeção, seria lá em aproximadamente $5,61, tá? Mas por enquanto ainda não tivemos o rompimento. AVE, pessoal, rompeu para cima aquele fundo duplo que a gente tinha nos últimos dias. O alvo para AVE está na região dos $172 por enquanto, tá? E essa aí é a situação da maioria das criptomoedas, pessoal. Pendle subindo bastante hoje aí, tá? Ela rompeu para cima um fundo duplo aqui, né? Se a gente fizer uma projeção do alvo desse fundo duplo aqui, o alvo está lá na região dos $4,53, já bateu, já dá para considerar que bateu, tá? Então o mercado ele tá um pouquinho esticado, a gente vai ter que ver o que vai acontecer amanhã. O petróleo tá caindo, pessoal, notícias aí de que a China, os estímulos que a China tá fazendo são menores aí do que o mercado gostaria, tá? Então o petróleo tá meio desanimado aí com a atividade econômica, e se ele romper para baixo da região de 75 centavos, ele pode facilmente voltar ali nos 70, tá? Só que tem essa questão do Irã aí, atordoando o mercado, né? Atormentando o mercado. É uma questão ainda não resolvida que a gente não sabe exatamente quando vai ser resolvida, beleza? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!